Boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos neste ambiente virtual da Escola Jesus Cristo para estudarmos, dando continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje eu recebi o convite da minha avó, Hilda, para substituí-la nesta aula. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos neste ambiente de nossa Escola Jesus Cristo para estudarmos juntos o Teu Evangelho. Que nós possamos, Senhor, ter as nossas mentes e os nossos corações abertos para recebermos os Teus ensinamentos, as Tuas palavras, para que a Tua palavra, Senhor, possa fazer morada em nosso coração. Guarda-nos, Senhor, neste momento e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos dar início, então, aqui à apresentação. No capítulo 9, um capítulo muito bonito no livro de Atos dos Apóstolos, é o capítulo marcado por 3 acontecimentos muito importantes. O primeiro deles é a conversão de Saulo de Tarso. Segundo momento, nós temos a cura de Enéas, realizada pelo apóstolo Pedro, e, finalmente, o capítulo é concluído com uma ressurreição. Pedro realiza a ressurreição de uma mulher. Então, nós vamos iniciar falando a respeito da conversão de Paulo. Então, os versículos 1 a 31 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, Saulo, ele conseguiu uma autorização dos sumos sacerdotes para se dirigir a Damasco e, naquela cidade, qualquer um que ele encontrasse que se declarasse cristão poderia levar preso a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de uma luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, primeiro ponto importante que nós podemos observar aqui,
Quando Saulo perseguia os cristãos, os seguidores de Jesus, ele estava perseguindo ao próprio Cristo. Isso é algo muito semelhante ao que Jesus diz em um dos seus últimos sermões, quando Jesus diz: tudo que fizestes ou tudo que deixares de fazer a um destes meus pequeninos foi a mim que o fizeste. Então Jesus, ele sempre se coloca na posição, no lugar daquele que sofre, no lugar daquele que é rejeitado, no lugar daquele que é abandonado. E aqui Jesus se colocava no lugar daqueles que eram perseguidos em seu nome. Se eles estavam sendo perseguidos em nome de Jesus, Jesus considerava que era ele próprio, o Cristo, quem estava sendo perseguido. E Jesus diz: duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Então, Saulo, ele estava lutando veementemente, perseguindo os cristãos, mas aquilo para ele era como recalcitrar contra os aguilhões, no sentido de que quanto mais ele tentava atacar e destruir a crença cristã, aquilo também trazia dor e sofrimento para ele mesmo. Então, imediatamente após ouvir a voz de Jesus, Saulo muda completamente a sua postura e pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E essa frase ela é tão importante, é uma frase tão bonita que Saulo diz para Jesus, e é uma frase que todos nós, cristãos, todos nós que almejamos nos tornar mais parecidos com Jesus, deveríamos perguntar isso ao Cristo todos os dias. Senhor, que queres que eu faça? Se nós buscássemos todos os dias fazer essa pergunta a Jesus, a cada decisão, a cada escolha importante que nós devemos tomar em nossas vidas, se nós colocarmos nas mãos de Jesus o poder de decidir por nós, perguntando a Ele: Senhor, que queres que eu faça? Então, é uma reflexão importante que nós precisamos fazer individualmente. É uma reflexão particular de cada um de nós. Nós estamos vivendo para servir a Jesus? Ou nós vivemos para servir a nós mesmos? Nós vivemos para servir ao mundo? Nós vivemos para servir ao dinheiro? A quem nós servimos? Dando continuidade, Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Então Jesus apareceu a Ananias e disse: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Olha a prontidão do discípulo. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então Jesus pede a Ananias
que fosse em direção ao lugar onde Saulo estava para restabelecer sua visão. Mas Ananias conhecia Saulo de Tarso. Ananias sabia quem era o perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso. Então Ananias, espantado, responde a Jesus: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Ananias sabia quem era Paulo, quem era Saulo e o que ele estava fazendo ali em Damasco. Por isso ele fica assustado e fala isso para Jesus. Senhor, é ele mesmo que o Senhor quer que eu vá visitar? É o homem que está tentando me prender? E Jesus responde: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, a ordem de Jesus ela é muito clara. A vontade expressa do Cristo, ela é muito clara. Ela foi muito clara diante de Ananias e ela também é muito clara diante de nós. Nós sabemos, na maioria das vezes, qual a atitude certa, qual a decisão correta a se escolher. A vontade de Deus em nossas vidas geralmente é a decisão que nós rejeitamos, porque é uma decisão que nos tira do conforto, é uma decisão que nos faz enfrentar algo que nós não queremos enfrentar, é uma decisão que nos obriga a abrir mão de algo que nós não desejamos abrir mão. Eu me lembro daquela passagem em que um jovem muito rico foi até Jesus e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? E Jesus disse: cumpre os mandamentos. E ele respondeu: todos os mandamentos eu cumpro desde a minha mocidade. Então Jesus disse: falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres. Então você vem e me segue. E o jovem saiu muito entristecido, porque ele era muito rico. Então, para seguir Jesus, nós precisamos abrir mão, muitas vezes, daquilo que nós mais desejamos, daquilo que nós mais almejamos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E Ananias, ele sabia quem era Saulo, mas Jesus disse: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Ananias ouviu a determinação de Jesus. E Jesus ainda diz: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, nós já entendemos que na caminhada de Saulo junto a Jesus, ele haveria de viver muitos sofrimentos em nome de Jesus. Quando nós decidimos caminhar ao lado do Cristo, nós precisamos aceitar, carregar a nossa cruz, assim como Cristo carregou a cruz por todos nós. Então é um fardo que acompanha a vida do verdadeiro cristão, carregar a sua cruz. Mas junto desse fardo, nós temos também uma promessa. Jesus diz que quando nós estivermos muito sobrecarregados, muito cansados, que nós entreguemos nosso fardo diante dele, porque ele
nos aliviaria. Então, estamos caminhando lado a lado com Cristo, estamos carregando a nossa cruz, mas nós temos o Cristo que alivia o nosso fardo, o Cristo que alivia as nossas dores, que nos consola, que nos conforta. Por isso, caminhar ao lado do Cristo é ao mesmo tempo algo tão difícil para muitos que não querem abrir mão dos seus confortos, das suas comodidades, mas algo tão, ao mesmo tempo, reconfortante, pela presença, pela paz que traz a presença de Jesus em nosso coração. E o que fez Ananias então após ouvir aquelas palavras de Jesus? Ananias ele não discutiu. Provavelmente ele estava com medo, mas ele não discutiu, ele cumpriu fielmente aquilo que Jesus determinou. Ele foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo. Chamou Saulo de irmão, aquele homem que estava prendendo tantos cristãos em todas as partes, aquele homem que havia consentido na morte de Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo, e Saulo estava lá segurando as roupas daqueles que apedrejavam Estevão até a morte. Mas Ananias chama Saulo de irmão. Irmão Saulo, reconhecendo que todos somos filhos de Deus. Todos somos irmãos em Cristo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Quando nós passamos a enxergar de verdade, é quando as escamas do orgulho, quando as escamas da vaidade param de atrapalhar a nossa visão, de nos impedir de enxergar. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Então, aquele que perseguia passou a pregar o nome de Jesus. Uma conversão muito rápida, uma conversão quase que instantânea, conversão de Paulo. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, diante de todas as dúvidas acerca da real intenção de Saulo, ele se esforçava ainda mais. Saulo não se viu desanimado diante da dúvida, diante dos olhares tortos para ele. Muitos olhavam para ele duvidosos de que ele realmente haveria se convertido, mas Saulo não se intimidou diante de tudo isso. Ele trabalhou e se esforçou ainda mais para mostrar para todos aqueles que estavam ao seu redor que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, prometido Salvador de toda a humanidade. E foi isso que Saulo fez a partir de então,
até o final da sua vida, testemunhando de Jesus Cristo para todos aqueles que ele encontrou em seu caminho. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho entre si para o matar. Então, os próprios judeus queriam matar Saulo, porque agora ele estava anunciando o evangelho de Jesus. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, em Jerusalém, ainda havia discípulos que não acreditavam na conversão de Saulo. Então, um deles, chamado Barnabé, tomou Saulo consigo e o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então, Saulo, de perseguidor, passou a ser perseguido em nome de Jesus. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, esse início cristianismo primitivo, as igrejas primitivas, elas puderam crescer. Aquele que perseguia as igrejas havia se tornado cristão e houve paz. Houve paz para que as igrejas pudessem se estabelecer e a palavra, o evangelho, pudesse ser divulgado entre todos. Então, a conversão de Paulo, ela tem essa importância muito grande, né, para toda a humanidade, porque Paulo, ele difundiu o evangelho de Jesus entre aqueles que não eram judeus, e todos passaram a ouvir e se maravilhar com o evangelho do Cristo. Nós vamos fazer então aqui um paralelo, rapidamente, entre o livro de Atos, capítulo 9, e o livro de Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, escrito por Emmanuel. Então, nós temos aqui uma imagem muito bonita dessa conversão de Paulo narrada nesse livro. Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos, pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe, bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte. Saulo ia à frente em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob a pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir socorro dos companheiros, mas não os vê,
apesar da possibilidade de suplicar auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me! Grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, e os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava um coração precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso, inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando, num momento, a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas, e que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que o Mestre Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o Mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos, sem que pudesse entender
a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar copiosamente. O moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno. Considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. No ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou, de súbito, as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo de seu amor. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender seu sacrifício, amparando-o na senda escura das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé: Senhor, que quereis que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade, encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava, solícito. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem, entregando-se de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente: Levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, meus irmãos, ainda no livro Paulo e Estevão, de Manuel, nós temos algumas mensagens, algumas conversas que vamos tentar trazer aqui alguns pequenos trechos para que nós possamos entender como o coração de Paulo se preparou e se converteu tão rapidamente à fé em Jesus Cristo. Então, nós temos aqui algumas palavras de Estevão a Abigail. Estevão, que estava no momento de sua morte, Estevão, que estava sendo morto com consentimento de Saulo. Vejamos o que Estevão diz a Abigail naquele momento de dor e de sofrimento. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Olha que profecia maravilhosa! Essas palavras de Estevão a Abigail.
Também na conversa entre Saulo e Ananias, Saulo pergunta: Ananias, onde poderia obter o evangelho sagrado? Então, Saulo recebeu de Ananias as anotações, debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfarçável interesse. Então, a partir do momento que ele teve contato com Cristo, ele passou a buscar conhecer a Jesus, conhecer o seu evangelho com toda a sua força, com toda a sua vontade. Temos também aqui algumas palavras de Saulo. Precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Então, nós vemos aqui a urgência de Saulo em difundir aquele evangelho que ele tinha acabado de conhecer. Mas, ao mesmo tempo, ele passava por dificuldades. Vejamos a próxima frase. Vejo-me cercado de enormes dificuldades. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Então, mesmo revestido de toda a energia do Cristo, Paulo se vê em dificuldades, porque o coração do homem, nosso coração, é muito duro. Nosso coração ainda é um coração de pedra, um coração difícil de ser alcançado, é um coração difícil de ser semeado, é um coração onde a semente tem ainda dificuldade de se enraizar, de crescer, de gerar flores e frutos. Isso deixava Paulo muito entristecido, mas, ao mesmo tempo, ele sentia-se cada vez mais animado, cada vez mais cheio de vontade de espalhar ainda mais essa nova doutrina para poder, com urgência, levar a verdade do Cristo ao coração dos homens. Aqui temos algumas palavras do próprio Emmanuel. Ele diz: Paulo negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas de sua vida. Então, foi nos momentos mais difíceis da vida dele que ele encontrou Jesus. Enquanto ele estava perdido, foi quando ele abriu os olhos para ver e receber a verdade do Cristo. Temos aqui também algumas instruções de Gamaliel a Paulo. Não te perturbem as desconfianças e a calúnia, a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Então Jesus passou por tudo isso. Jesus, ele sofreu com a desconfiança, ele sofreu com a calúnia, a má-fé do povo, dos sacerdotes. Mas ele venceu cada um desses desafios e Paulo estava ali sendo encorajado por Gamaliel a superar também todas essas dificuldades. Nesse labor, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes, nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo recolhas os resultados. Então, ele estava plantando, semeando o evangelho. Então, é natural que
tudo aquilo que ele estava plantando trouxesse alguma confusão, trouxesse algum resultado e aquilo de alguma forma recairia novamente sobre Saulo. Enquanto os homens ainda não estivessem preparados para receber as verdades do Cristo, eles iriam se revoltar, eles iriam agir de forma incompreensiva, iriam enfrentar, lutar contra, mas Saulo estava preparado para tudo isso. E aí Gamaliel conclui dizendo: se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Emmanuel diz ainda: o ex-rabino modificara o próprio aspecto ao contato direto com as forças agressivas da natureza. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso lhe havia enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam novos valores do espírito. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Quando Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é uma paz indescritível, uma paz que o mundo de forma alguma pode nos oferecer. Emmanuel diz ainda: a autoeducação na ausência dos recursos da época ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagrara ao Mestre de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades, como se afastaram do seu espírito. Recebia todo o trabalho como um bem, toda necessidade como um elemento de ensino. E Estevão ainda diz a Paulo em sonho: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isentos de erro? Que Saulo poderia remoer aquele seu passado de erros, mas Estevão diz: quem haverá no mundo isentos de erro? Todos nós erramos. Todos nós cometemos muitos erros, mas isso não nos impede de tomarmos agora uma decisão de mudarmos a nossa vida e nos voltarmos para Jesus e nos tornarmos servos de Jesus. E essa conversa maravilhosa entre Abigail e Paulo em sonho, que eu reduzi aqui, mas na verdade a conversa é muito maior. Eu reduzi aqui em 4 respostas com verbos usados por Abigail para esclarecer as dúvidas de Saulo. Saulo pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde: ama. Saulo pergunta: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail responde: trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela responde: espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde: perdoa. Então, as instruções de Abigail para o coração de Paulo naquela jornada que ele começava: ama, trabalha, espera e perdoa. O apóstolo João também diz algumas palavras sobre Paulo de Tarso. És feliz, porque compreendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. E algumas palavras de Jesus Cristo a Paulo.
Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Uma reflexão de Emanuel. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então, nós pensamos assim: Paulo era um grande homem, Pedro era um grande homem, João era um grande homem, quem somos nós diante de todos esses apóstolos maravilhosos que serviram a Jesus? Não, todos nós temos a nossa própria convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil e inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. É como na música Vocação. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Vamos aqui, próximos de finalizar, a parte 2, que são 2 milagres realizados por Pedro. Essa parte é um pouco menor, então nós vamos conseguir concluir no tempo previsto. Primeiro milagre. Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido-se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então Pedro cura um paralítico que jazia 8 anos sem andar, preso em uma cama. Pedro, ele realiza esse milagre porque o próprio Cristo, quando envia os seus discípulos para divulgarem e pregarem em seu nome, ele reveste a cada um deles de poder e de autoridade para realizar milagres em nome de Jesus. Então, quando Pedro cura o paralítico, ele diz: Jesus Cristo te dá saúde. Pedro não traz para si próprio o mérito daquele milagre, mas ele coloca o mérito, a honra, a glória em Jesus Cristo. Muitas vezes nós nos orgulhamos e nos envaidecemos de alguma boa obra ou fazemos alguma coisa com o intuito de que os outros vejam e venham nos elogiar, nos dizer: como você é uma pessoa boa. Muitos de nós fazemos o bem por vaidade. Mas Pedro não. Pedro, quando ele realiza a cura de Enéas, ele diz: Jesus Cristo te dá saúde. Não sou eu que estou te curando, é o próprio Cristo. Nós agimos em nome dele. É em nome de Jesus que nós estamos aqui para realizar a sua obra, para a construção do seu reino aqui neste mundo. E é assim que nós devemos viver como cristãos, para que as nossas boas obras não sejam para glorificar o nosso nome, mas que as nossas boas obras sejam para glorificar a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé.
E aqui então o segundo milagre de Pedro, dando continuidade. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 homens, rogando-lhe que se não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Então, para concluirmos o nosso estudo dessa noite, eu vou ler aqui uma mensagem de Emmanuel que está no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel comenta esse versículo 41 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Vamos à interpretação de Emmanuel. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhes as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria, para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Emmanuel. Então, meus irmãos, fazer vamos fazer aqui algumas considerações finais. Primeiramente, nós temos uma história de transformação e redenção. A história de Paulo
destaca o poder da transformação pessoal e redenção. Mesmo alguém que inicialmente perseguiu os seguidores de Jesus pode se tornar um dos seus maiores defensores. Isso nos ensina que ninguém está além da possibilidade de mudança e que a graça divina pode alcançar a todos. Obediência e fé. Tanto Paulo como Ananias demonstraram obediência e fé nas instruções que recebem de Deus. A disposição de Ananias em ajudar Saulo, apesar dos seus receios, mostra a importância de seguir a orientação divina, mesmo quando não entendemos completamente os planos de Deus. Então, muitas vezes nós não vamos entender, mas precisamos obedecer, seguir firmes no que os ensinamentos de Jesus nos direcionam. Ação e serviço. Os milagres realizados por Pedro enfatizam a importância de combinar a fé com a ação. Não basta apenas pregar ou ensinar, é essencial também atuar de maneira prática para ajudar e servir aos outros, como exemplificado pelo ato de Pedro ao ressuscitar Tabita. Comunidade e apoio. A integração de Paulo na comunidade dos discípulos, com a ajuda de Barnabé, sublinha a importância do apoio mútuo e da aceitação dentro de uma comunidade de fé. Isso nos lembra de acolher e apoiar uns aos outros, especialmente aqueles que são novos ou que estão passando por transformações em suas vidas. Coragem e perseverança. Tanto Paulo quanto Pedro demonstraram coragem e perseverança em suas missões. Paulo enfrenta desconfiança e ameaças, enquanto Pedro continua sua obra de milagres e pregação. Isso nos inspira a sermos corajosos e perseverantes em nossa própria jornada de fé e serviço. E para concluir, nós ficamos com a frase que Saulo dirigiu a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Que essa seja a nossa reflexão, que essa seja a nossa oração de cada dia. Ao invés de apenas pedirmos isto ou aquilo para Jesus, que a nossa oração seja uma oração de oferta, que possamos oferecer a nós mesmos, ao Cristo, como servos humildes, como servos fiéis, para que Ele possa agir através de nós, em favor dos nossos irmãos mais necessitados, em favor de todos aqueles que buscam em Jesus uma nova vida, que buscam em Jesus uma nova oportunidade. Que nós possamos ser aqueles servos fiéis, que não apenas falamos de Jesus, mas que agimos como Jesus agiu, para que possamos viver como Jesus viveu. Senhor, que queres que eu faça? Vamos então fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade desta aula, pela oportunidade desse estudo maravilhoso, desse capítulo de tamanha profundidade e beleza no livro de Atos dos Apóstolos, que nos mostra como viveram os teus primeiros seguidores, os teus primeiros discípulos e apóstolos, para que nós possamos nos espelhar nas vidas
destes homens santos que foram fiéis até o fim, para que possamos também nós, Senhor, vivermos a exemplo deles uma vida de fidelidade e amor a Ti, Senhor, e aos nossos irmãos mais necessitados. Ajuda-nos, Senhor, a transformarmos a cada dia o nosso coração para que possamos nos parecer um pouco mais contigo, Senhor. Que possamos a cada dia perguntar: Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça, Senhor? Eu estou aqui, eu sou teu servo. Pai, mais uma vez te agradecemos e te louvamos o teu santo nome. E em nome de Jesus Cristo, nós rogamos que o Senhor permaneça conosco e que nos despeça nesta noite na tua santa paz. Em teu santo nome, que assim seja.